grande doador. Ele não era médico, levantou paralíticos e restaurou leprosos, usando o divino poder do amor. Não era advogado e elegeu-se o supremo defensor de todos os injustiçados do mundo. Não possuía fazendas e estabeleceu novo reino na terra. Não improvisava festas e consolou os tristes e reergueu o bom ânimo das almas desesperadas. Não era professor consagrado e fez-se o mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade. Não era doutor da lei e criou a Universidade Sublime do Bem para todos os espíritos de boa vontade. Padecendo amarguras, reconfortou a muitos. Tolerando aflições, semeou a fé e a coragem. Ferido, curou as chagas morais do povo. Supliciado, expediu a mensagem do perdão e do amor em todas as direções. Esquecido pelos mais amados, ensinou a fraternidade e o reconhecimento. Vencido na cruz, revelou a vitória da vida eterna em plena e gloriosa ressurreição, renovando os destinos das nações e santificando o caminho dos povos. Ele não era, portanto, rico e engrandeceu os celeiros dos séculos. Quem oferecer assim o coração em homenagem ao divino amor na terra, poderá, desse modo, no exemplo de Jesus, embora anônimo, aflito, apagado ou crucificado, atender à santificada colaboração com Deus, a benefício da humanidade. Pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Olá, meus amigos, companheiros e companheiras de caminhada. Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho e Vida, Sala Virtual Maria de Nazaré. Vamos nesse instante elevar os nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, rogando sobretudo a nossa Mãe Santíssima que abençoe todos os lares aqui representados. Que nos dê a paz, o discernimento, o contentamento interior, para que possamos melhor administrar as nossas dificuldades. E que Deus nos abençoe na noite de hoje, abençoando esse nosso momento de reflexão. Amigos, como vocês tiveram a oportunidade, nós fizemos algumas colocações anteriores sobre a vida de Jesus. Apresentamos algumas imagens, que são atribuídas às curas, não é isso? De Jesus durante a sua passagem pela terra. Jesus foi e continua sendo não só o divino curador, mas o excelente mestre de nossas almas. E para tanto, na noite de hoje, nós vamos fazer um convite a vocês. Que tal nós refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus como um processo, como uma ferramenta de autocura? Viram quantas curas Jesus fez? Estava lá a mulher hemorroíça, o cego Bartimeu, não é isso? O cego de Betsaida, que foi difícil, momentos difíceis, não é? Representando um momento doloroso na passagem daquele espírito sobre a terra.
E Jesus não fez nada além do que cumprir com a vontade de Deus e acenar para o profundo destes seres que a vida é bela, que a vida é saúde e que nós só temos saúde, só podemos nos considerarmos saudáveis quando nós alimentarmos bons pensamentos, quando nós voltarmos para essa nossa aldeia, que é o nosso campo mental, livre de impedimentos menores, de sensações desamorosas, do ódio, da raiva, do ressentimento. Então, o que é o perdão? Hoje nós vamos ver esse conceito de perdão, mas de uma forma diferente. Nós vamos ver que nesse processo de autocura, nós vamos entender que perdão, ele transcende a esfera simplesmente religiosa. E o que vai acontecer? Nós vamos entrar no campo da saúde mental e da maturidade. Viram como nós estamos nessa sintonia boa, trazendo aqueles elementos adoecidos? Porque faltava uma sintonia com Deus. Estava havendo um distanciamento dessas criaturas com o Pai. E Jesus vai fazer isso de uma forma muito pontual. Só que hoje nós vamos aqui ver este perdão não mais como se você estivesse concedendo um favor a alguém, ou aquele que lhe magoou, mas como todo um processo de autocura, como um trabalho que você primeiro realiza no seu campo mental e no seu campo emocional. Então vamos ver quais são as perspectivas desse processo. Vamos atentar hoje a metáfora da dívida e da libertação. Olha aí. Na literatura, nas parábolas, o perdão é frequentemente ilustrado por uma quitação de uma dívida. Olha, isso ainda é uma forma limitada de nós pensarmos e repensarmos o perdão com essa quitação de uma dívida. Mas que dívida é essa, não é? É bem delicado esse processo. Então, nós vamos ver que o peso do ressentimento, que é a manutenção do rancor, é como você carregar o carnê de uma dívida, não é isso? Que o outro não pode e não quer pagar. Agora, o esforço da cobrança, já pensou? Consome a energia vital de quem foi zelado. Você está com o carnê nas suas mãos e todo dia você está batendo na porta do seu devedor. Isso cansa. Isso dá exaustão. Então é preciso que a gente faça alguma coisa por nós. Vamos nesse momento esquecer um pouco a dívida e o devedor. E vamos repensar. De que forma esse momento, esse sentimento está me magoando? Está fazendo com que eu não durma bem? Com que eu viva estressado? Com que eu viva triste, adoecido? É bem por aí. Então vamos ver que é preciso a gente tomar consciência do peso desse ressentimento. Pesa. E Jesus nos foi bem claro quando ele nos disse que nós não podemos e nem devemos ter sobrecargas. Porque sobrecarga é a carga do outro que você está levando. Já não basta a nossa carga, já não basta o peso nosso. E você agora vai carregar o peso do ofensor? Vamos pensar bem por aqui, né? Então, e a cura então vai se dar nessa visão mais moderna como a cura pelo desapego. Então, perdoar nesse sentido é o que? É o ato de cancelar a promissória. Cancele. Você viu lá no Bom Administrador, foi no Bom Administrador, que todos julgam uma parábola muito difícil. Está lá. Jesus, o administrador,
quando ele viu que estava tudo errado, que estava cobrando juros embutidos, que hoje a gente chama juros embutidos, ele simplesmente retirou esses juros para tornar a dívida mais leve, mais suave. Então, veja bem, esse ato de cancelar promissória, ele não significa que a ofensa foi correta. Não, nós não vamos agora dar um parecer favorável ao ofensor, aquele que pratica o mal, aquele que prejudica os seus irmãos. Não é por aí. Nós vamos ver que você decidiu o seu bem-estar. O que foi que você decidiu? Olha, o meu bem-estar vale muito mais do que o valor daquela cobrança eterna. Uma cobrança que nunca vai se acabar. Entenderam como é que você vai agora trabalhar? Nós, aliás, não vale a nossa saúde, não vale o nosso bem-estar, vale muito mais do que o mal que está no outro. Quando Jesus nos orientou que orássemos pelos que nos perseguem e nos caluniam, o que é que Jesus estava dizendo? Ore por eles, porque eles são os mais necessitados. Eles estão agravando a sua trajetória, a sua evolução moral, espiritual. São almas carregadas que vão criando arestas, que vão deixando marcas de dor e de sofrimento por onde andam. Ore por eles, entregue-os a Deus. O julgamento não é seu. Se for preciso algum julgamento, esse julgamento vem de Deus. Por quê? Deus perdoa sempre. Deus vai dizer, meu filho, retorne, vá e refaça os seus caminhos. E é isso que a gente está vendo, né? Então, nós vamos ver que além dessa cura pelo desapego, desapegue-se dos ressentimentos. Desapegue-se da figura e do personagem que você vai denominá-lo de ofensor. Porque você não vai mais se sentir ofendido. Então, nós vamos ver que também existe uma nova perspectiva que precisa ser evidenciada nesse instante. Vamos encará-la como a biologia do ressentimento. Aqui nós estamos dando um enfoque mais científico. O que é que a ciência moderna está a nos ensinar? A ciência moderna está nos ensinando que nós devemos trabalhar o nosso processo de autocura. Por quê? O ressentimento crônico, veja bem, mantém o corpo em estado de estresse oxidativo constante. Olha, o estresse oxidativo constante está envenenando o sangue. E o que é que vai acontecer? O ciclo do cortisol, veja bem, à medida que você vai revivendo a ofensa, dispara os níveis de cortisol e adrenalina também, prejudicando o sistema imunológico e a saúde cardiovascular. Aí você vai dizer, pronto, só vivo doente, cada dia me aparece um mal diferente e eu não sei como me curar. Será? Olha o excesso de cortisol, pela preocupação, pela mágoa, pelo ressentimento que está ali crônico e você não quer abrir mão. Porque nós ainda nos mantemos num regime de força. É uma luta física. Porque a nossa consciência pequena, inferior, ainda está atrelada ao corpo físico. E nós vivemos num mundo em que estamos mais configurando uma consciência emocional. Toda a nossa consciência está no emocional. Daí as doenças, as depressões e tanta coisa que ainda vem por aí. Então vamos ver também que o perdão, ele vai atuar como uma regulação. Olha que interessante essa visão científica.
O ato de perdoar sinaliza ao sistema nervoso que a ameaça passou, permitindo que o organismo retorne ao estado de homeostase, equilíbrio. É literalmente uma medicina preventiva. Então, perdoe, porque quando você perdoa, veja bem, nós vamos ver aqui de novo o que é perdonar, viu? Para a gente entender melhor como isso atua nos níveis da nossa consciência. Perdoe, porque aí o que é que vai acontecer? Você vai mandar mensagens para o seu sistema nervoso e ele vai se acalmar. Passou, a ameaça passou. Porque você só sente ódio, raiva e se sente prejudicado quando você se sente ameaçado. Inclusive, é que nós reagimos com muita raiva, com violência. Nos sentimos ameaçados e reagimos como um animalzinho, que ainda estamos né, lutando nessa passagem da animalidade, né, para este reino nominal, para a humanidade. E isso é muito difícil. Então, com a pedagogia do olhar, nós vamos agora ver de uma forma diferente. O que é que essa pedagogia do olhar nos ensina? O perdão é para gente grande. O perdão vai exigir de todos nós uma visão, a transição de uma visão infantil para a maturidade. Então, do olho por olho, dente por dente, para uma visão madura da fragilidade humana. Vamos aqui trocar em miúdos. O que é isso? Né? O que é isso? Sair dessa infantilidade. Sair desse apego como crianças, rebeldes, não é isso? E vamos perceber numa linha de personalidade madura ou maturidade da personalidade, que é um dos grandes índices muito importantes na psicologia do adulto, da personalidade do adulto, e vamos ver com outro olhar. Olha aqui, esse olhar pedagógico vai nos dizer que a fragilidade é humana. Nós humanos somos frágeis, ainda estamos muito vulneráveis. Então vamos nos colocar no lugar do outro, não é? Você também não erra, você também não magoa. E o que é que vai acontecer? Se nós começarmos a trabalhar nesse regime de tolerância, de indulgência, nós vamos dar ao outro a oportunidade dele se erguer moralmente. Que quanto mais a gente incrimina, quanto mais a gente julga, mais sobrecarga nós estamos lançando no campo mental do outro, no campo da sua psicosfera espiritual. Porque, meus amigos, nós já conversamos aqui muito e muito sobre isso. Porque muitas vezes esse espírito que está aí relutando com seu ego, o apego ao eu de relação, é o personagem vaidoso, mas é sobretudo o personagem que é deseducado, teimoso, rebelde. Porque nós precisamos perceber, tomar consciência que os terráqueos são rebeldes. Nós somos rebeldes. Por isso é que nós estamos aqui. E o que é que acontece? Esse espírito muitas vezes tem a mania de falsear, de roubar, não é isso? De mentir, caluniar. Que ele está vindo com esses padrões comportamentais, está numa luta interior, minha gente. E repetindo esse padrão. Quanto mais nós julgarmos, mais difícil vai ficar para este ofensor, para este nosso irmão que tanto quanto nós também erra, também se equivoca. Isso faz parte da natureza humana por enquanto. É preciso que a gente entenda. Então nós vamos agora fazer um trabalho de desconstrução. Porque muitas vezes a mágoa vem de surpresa
de alguém de alguma forma agiu de forma egoísta. E o que é que a maturidade vai dizer? Que a pedagogia do Evangelho vai ensinar que a falha é inerente ao ser humano. Acabamos de ilustrar isso aqui. Toda falha é inerente ao ser humano. E já explicamos aqui em ligeiras palavras, porque precisamos trabalhar a tolerância, porque precisamos trabalhar a indulgência, sermos rigorosos com nós próprios e mais compassivo com o outro. Isso não quer que você vá agora tampar o erro do outro, que você vai dizer sim para o outro. Não, você pode não aceitar, mas você compreende. Aí nós já estamos na outra dimensão da consciência. Como eu estou vendo os fatos. Olha o olhar pedagógico. Olha o olhar da maturidade. Não são os fatos que me atingem e me fazem mal, mas é a forma como eu olho, como eu reajo, como eu faço a leitura desses acontecimentos. Daí Jesus dizer, orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam, porque eles precisam de nós. E nós passamos a ajudar esses nossos irmãozinhos, tão carentes quanto nós, à distância. Perceberam? O ofensor, ele não precisa estar junto de nós, ele não precisa caminhar conosco. Por quê? Ele não nos vê, nós não vemos, mas eles vão receber a nossa indução mental positiva. Eles vão receber a nossa energia de misericórdia. Viu como Deus é grande? E como Deus é misericordioso? E como nosso Mestre conseguiu passar para todos nós essas mensagens, para que possamos fazer uma releitura nessa nossa caminhada pessoal. É só a gente parar para pensar. Mas aí vocês vêm me dizer, mas poxa, minha amiga, em que consiste tão alto perdão? Primeira coisa que você vai ver, que é o caminho da autocura, exige perdoar a si mesmo por ter permitido a ofensa ou por não ter agido como gostaria, como deveria ter agido. Então, isso é um reconhecimento de que nós somos aprendizes nesse processo da vida. Eu me perdoo, porque eu me deixei magoar, porque eu me deixei me permitir ser magoado, porque eu permiti que as pessoas, que o outro, os meus irmãos do caminho, me tratassem desta forma. Nós só somos tratados da forma que nós permitirmos. Quando nós não permitimos mais, as pessoas vão nos tratar diferente. Vão dizer, poxa, como mudou, não é? Está de cabeça em pé, está audaciosa, já nem comenta os males do passado, já nem reclama da vida. Entendeu? A gente não vai descer o padrão vibratório, porque é isso que o mal quer, é isso que os chamados inimigos e que as forças do mal desejam, que você desça o padrão, que você abaixe, porque quando você baixa este padrão e vai descer lá para a estrada de Jericó, você se torna totalmente vulnerável, totalmente vulnerável. Aí os ladrões te pegam e acabam com a sua energia, roubam tudo que você tem de melhor. Lembre-se da parábola do bom samaritano. Mas esses ladrões só nos atacam, porque observe a referência que Jesus faz. O homem, ele desce, ele está lá na estrada de Jericó.
abaixo do nível do mar. Ele não está na Jerusalém. Ele não está na Jerusalém. E é bom que a gente atente para essas pequeninas sutilezas e delicadezas do ensinamento de Jesus. Nessa vulnerabilidade, nos deixamos prender, nos deixamos ferir, permitimos que nos magoem, permitimos que nos assaltem, moralmente e fisicamente. Então é preciso que aprendamos a nos perdoar, não permitindo estas coisas. Então, o que é que nós podemos mais ver? Que é preciso nós atentarmos para essa autocura através do perdão. Exige dimensões. Exige dimensões. Vamos agora, eu estou fazendo didaticamente porque estou pedindo a Deus que eu me faça entender, não é? Que eu me faça compreender. E, portanto, como eu fui beneficiada por essa leitura, eu estou passando para os nossos irmãos de caminhada. Me desculpem, me perdoem se não estou sendo tão clara. Mas vamos lá. Perdonare. O que é que vocês estão vendo escrito? A totalidade, não é isso? Um prefixo que está dizendo é a totalidade. Donare, doar-se. Observe como a ciência já está caminhando junto com Jesus. Perdonare, que significa a palavra perdão, significa que eu vou perdoar, mas que eu vou me doar ao outro em totalidade. Aí que totalidade é essa? Você diz, puxa minha amiga, então eu vou dar tudo? Eu recebo mágoas, eu recebo xingamentos, prejuízos físicos e morais, e você ainda quer que eu me doe? Como é que eu vou me doar? Não é bem por aí. Não é bem assim. Nós vamos trabalhar em níveis de consciência. Então, numa dimensão cognitiva, nós vamos trabalhar, veja bem, a consciência trabalhando no cognitivo, nas ideias, compreendendo a ação interna qual é. Compreendendo o contexto do outro sem justificar o erro. Aí eu estou sendo o quê? Racional. Ainda estou numa dimensão racional. Olha como isso é importante. Qual é o resultado na autocura? Vai haver uma redução do ruído mental e pensamentos intrusivos, que são aqueles pensamentos repetitivos, não é? Mate ele, xingue ele, destrua a vida dele, vá atrás, corra, não dê paz a esse inimigo. Vocês estão entendendo como é que a coisa ocorre? Mas está tudo ainda no nível do racional. Para que eu tenha uma ação interna de autocura, eu vou compreender o contexto em que o outro está. Será que aquele alguém que rouba não foi tão acostumado na infância a passar necessidades? A não ter de seu? Porque que não respeita a propriedade alheia? É porque não elaborou as ideias do que é seu, do que é do outro. Do que lhe pertence e do que não lhe pertence. E essa é uma referência muito importante. Será que essa outra pessoa tem esses mesmos valores que você tem? Respeitar a propriedade alheia, não é? Não é que você vai justificar. Veja bem, ele tem toda uma caminhada, um ambiente social, uma construção familiar que você já teve diferente. E se você a tem diferente, o seu papel racional agora é compreender a situação do outro. Não é colocá-lo como inferior, não. Preste bem atenção. No nível consciencial das emoções, olha bem, eu já estou passando essa minha raiva, e esse perdão eu vou trabalhar como? Eu vou decidir interromper o fluxo de raiva. Pare.
Isso é o que a gente ouve dos espíritos orientadores. Dê um basta a esse moto contínuo de desacertos. Dê um basta a essa intolerância, a essa raiva, a essa mágoa, a esse ressentimento. Vamos dar um basta e vamos interromper o fluxo da raiva. Preste bem atenção. Porque o resultado da nossa autocura vai ser liberar espaço para novas experiências e o quê? E afetos, novos amores, novas amizades, novos momentos criativos. Porque enquanto você não libera esse fluxo da raiva, a sua mente está ocupada. O seu emocional também está ocupado. Não dá para que outros elementos criativos, superiores, vai entrar na sua casa mental, nem no seu campo emocional. Você está fechado. É uma pedra no coração, não é isso? É aquela pedra fechada. Não desabafa, não fala, não diz nada. Só sente. E é um emocional bem difícil, bem trevoso. Bem trevoso. Então vamos ter cuidado com isso. Vamos agir no conhecimento, racionalmente, primeiro passo. Segundo, vamos trabalhar as emoções e vamos deter e interromper o fluxo da raiva. Aí nós já liberamos o campo mental, né, dos pensamentos intrusos, e já liberamos o nosso campo emocional. Olha aí, as portas estão abertas. Pelo menos já estão se abrindo para que coisas boas cheguem. Porque quando nós medimos o outro, meu amigo, minhas amigas, nós somos medidos com a mesma medida que nós medimos. Porque é uma lei de atração natural e de sintonia. Não vamos nos permitir tanto, não é? Nós somos pessoas inteligentes. Agora, no nível espiritual, o que é que vai acontecer? Nós vamos reconhecer essa interconexão humana. Todos falham, todos falham, já nos disse Jesus, já nos ensinou Jesus. Sentimentos de paz agora vão encher a nossa alma, né? Com o sentimento de pertencimento. Preste bem atenção aqui que eu vou dizer agora. Combatendo o isolamento. Por quê? Você não vai aceitar em grupo nenhum, meus amigos. A gente vai ficar isolado, porque esse sentimento de raiva nos isola, nos fecha numa couraça de proteção defensiva. Às vezes a pessoa já vem para perto da gente e vai dizer, o que é? O que é? Tá pensando o quê? Quer dizer, você já vai entrar numa defensiva. Não é por aí. Este não é o papel dos filhos de Deus. Então, vamos ter muito cuidado. Então, nós vamos trabalhar a autocura através do perdão. Em que níveis? Olha, o perdonare. Perdão é isso. O perdão caminha, que a misericórdia caminha antes, vem antes. Ah, não é depois, eu vou deixar que aconteça. Jesus foi tão claro. Ele disse, trabalhe, converse enquanto vocês estão no caminho. Não deixe para depois, não deixe para que o mal, a doença, venha bater a sua porta. Vá e comece a trabalhar e aparar essas arestas. Converse, converse. Se o outro te ouvir, é como nos ensina o mestre, né? Neste caminho confissional. Se o outro te ouvir, o teu irmão, terás ganho, teu irmão. Você já notou que lindo isso, gente? O perdão, a misericórdia é um ganho espiritual, é um ganho emocional, é um ganho intelectivo e moral. Jesus fala em ganhar o outro. Olha esta competência de seduzir corações. Diga, eu me perdoo. Me perdoe.
Eu não sabia o que estava fazendo. Eu disse coisas que não devia. E diga outras coisas bonitas. Olha que caminho confissional lindo que hoje as neurociências estão nos colocando nesta linha de trabalho científico. Como é que você guardar ressentimento, você vai tomar um veneno e esperar que o outro possa morrer. Repare, quem está tomando o veneno é você. Quem está tomando o veneno sou eu. Somos nós que guardamos essa mágoa. O que é mágoa, meus amigos? Minhas amigas? É uma má água. Mágoa. Má água. Não beba desta mágoa. Ore por aqueles que lhe magoam. Pelo menos que tentam lhe magoar. Saia dessa. Saia dessa. Então, a atribuição popular aqui vai resumir a urgência dessa autocura. Não é? Urgência da autocura. Então, o perdão é o ponto onde a ética, olha aqui, encontra a ética da existência. É decidir que a sua história de vida será definida pela superação e não pela ferida que alguém lhe causou. Olha que lindo! Supere-se! Quantos dias lindos nós amanhecemos dizendo, depois de uma luta grande, poxa, hoje eu me superei. E outras pessoas até nos dizem, olha, você se superou, que bonito, que bonito. Vamos fazer esse trabalho com a nossa alma, não é? Vamos definir a nossa vida pela superação de nós mesmos. E não pela ferida que alguém vai nos causar, ou que nos causou. Por quê? O outro tem tantos poderes assim sobre nós? Que história é essa? Que história é essa? Vamos puxar os nossos próprios cordões, não é? Vamos cuidar de nós com mais cuidado, com mais amor. Então, meus amigos, nós vamos ver a aurora do perdão num trabalho de reconstrução da esperança na maturidade. Na esperança, na maturidade. É o espelho do tempo que vai nos dizer isso. Então, a maturidade possui a exclusividade da reconciliação. Dia após dia, a gente vai aprendendo. Até que um dia a gente chega naquele caminho que Confúcio vai chamar de caminho da sabedoria. Ele diz, nos primeiros 15 anos, ele inclinou o seu coração para aprender. E foi passando, e o tempo foi passando, até que ele chegou aos 60, aos 70, ele já não sofria mais de perplexidade. Olha a maturidade da vida de um ser humano que está alcançando o caminho da sabedoria. Que beleza, meus amigos. Então, qual é essa nossa tese central que nós podemos colocar na nossa vida? É do auto-perdão como esse mecanismo pedagógico que transforma o remorso em sabedoria. Acabei de dizer. O auto-perdão, neste conceito de hoje, nós envolvendo tudo, fazendo uma leitura do que Jesus nos ensinou, é um mecanismo pedagógico, assim como Jesus nos ensina, que a tempestade é pedagógica, os milagres são pedagógicos, a dor e o sofrimento também é pedagógico, tudo é aprendizado, não é? E para que transformemos o remorso em sabedoria e dizer como Confúcio, aos 60, 70, ele já ouvia as vozes dos céus, já lá no caminho da velhice, né? Daquela melhor idade, não sofria de perplexidade. Tudo bem.
tudo segundo a vontade e a imaturidade dos homens ainda. Daí nós compreendemos melhor, porque nós também erramos, porque nós também nos equivocamos. Então, meus amigos, é preciso que a gente passe a fazer um trabalho interno, de um tribunal interno. Então, a falácia da perfeição retrospectiva, o erro de julgar o eu do passado com a consciência que só temos hoje. Difícil. O erro do passado, veja bem, com a consciência que nós só temos hoje. Ainda é uma consciência miniatura, muito pequena. Outro erro, a dívida impagável. A falta do auto-perdão cria uma estagnação emocional, impedindo o fluxo da vida. Não faça isso. Não faça isso. E o que é que nós vamos ver? Que enquanto o perdão ao outro é um ato social, o auto-perdão, eu me perdoando, é um ato de soberania sobre a nossa própria história. Eu sou Senhor e Senhora da minha vida. Eu conduzo e traço os meus caminhos. Então, essa pedagogia do auto-perdão, que é uma pedagogia existencial, ela vai substituir a culpa pela responsabilidade. Por quê? A culpa paralisa a consciência no passado. E a responsabilidade, ela vai dar esse movimento. Vai trazer para você, para a sua linha de ação, nesse momento atual. Então, o auto-perdão não vai apagar o erro, né? Mas ele vai remover o veneno da ferida. Vai remover o veneno da ferida. Então, precisamos que a gente tenha bastante cuidado, porque nós vamos trabalhar, então, nessa ética e nessa ótica do envelhecimento ativo. Então, é preciso que a gente trabalhe esses valores eternos imutáveis, trabalhando o auto-perdão em nós mesmos, no nível da nossa consciência, perdoando os nossos pensamentos, perdoando o nosso emocional desregrado, perdoando em tudo os nossos atos, que são muitas vezes impelidos por esses condicionamentos que nós já carregamos de muitas e muitas vidas passadas. Então vamos trabalhar em nós o auto-perdão, não como alguém que se desmerece diante de Deus, mas como alguém que se ama tanto quanto Deus nos amou, como Jesus nos amou. E ele dizia, e diz até hoje aos nossos ouvidos: conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. E diz mais ainda, ninguém teve mais amor do que aquele que deu a vida pelos seus amigos. Olha nessa amizade com Jesus, com esse nosso Cristo interno, que nos liberta, que nos condiciona e que nos impulsiona para a vida maior, criando e recriando o fluxo da vida. A vida que é eterna, a vida que não cessa, a vida que permanece e que é verdadeira, porque é a vida espiritual. Meus amigos, muito obrigada pela atenção que nos foi dispensada na noite de hoje. Espero ter contribuído com essas pequeninas lições que estamos fazendo, revisões do auto-perdão. Que neste momento a nossa oração, a nossa súplica seja: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que nos devem, assim como nós perdoamos aos que nos prejudicam, que nos agridem, que nos odeiam. Perdoa, Senhor, porque somente assim seremos perdoados e auto-perdoados, com essa luz que vem de Ti, Pai.
e com a permissão dos nossos mentores queridos, mestres espirituais, dizemos do fundo de nossas almas: obrigada, meu Deus, por nossa vida, por nosso lar, por nosso campo de trabalho, por nossos irmãos de caminhada. Obrigada, meu Deus, porque eu sei que hoje eu estou bem melhor e amanhã estarei bem melhor do que hoje. Que assim seja.